Bom dia a todos e a todas. Então, nessa manhã festiva, nesse dia tão especial que é o Dia da Indústria, nós teremos a palestra com Enor Tonoli. O tema é a inovação como fator de desenvolvimento para a indústria. Vou fazer um breve currículo aqui do nosso convidado Enor. O Enor é diretor de operações da startup Element, mestre em engenharia de produção, doutor em administração, coordenador executivo do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul, TecnoUX. A gente desde já informa que perguntas durante a palestra do Enor podem ser enviadas através do WhatsApp 54-3462-8500. Esse número também estará disponível ali no chat do sistema Zoom. Então, perguntas desde já podem ser endereçadas ao 54-3462-8500 e ao final da palestra do Enor aqui a gente faz a leitura das perguntas. Então, muito obrigado pela presença de todos e desde já passamos a palavra ao nosso palestrante Enor Tonoli. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês e principalmente no Dia da Indústria, já que a minha formação é em engenharia mecânica, comecei e durante muito tempo trabalhei na indústria. Então a indústria para mim é uma paixão, né? Então é muito bom e muito legal estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa iniciar essa nossa conversa aqui, orientada dentro daquilo que eu montei para a gente conversar hoje e seguimos depois no bate-papo. Deixa-me ver aqui, colocar para apresentar. Acho que vocês estão vendo uma ou duas telas, gente. Se puderem me dar o retorno. Duas telas, Enor. Agora uma. Tá bom. Então, agora uma só. Tá bom. É como eu tenho dois monitores, eu tenho que saber qual que é. Não, agora tá ok. Prioridade. Perfeito, então. Então vamos lá para o nosso bate-papo. Falar um pouquinho sobre inovação como fator de desenvolvimento da indústria, mas vou falar a inovação de uma forma um pouquinho mais ampla também, porque como todos vocês estão na indústria, trabalham na indústria e indústrias diferentes, pelo que eu pude observar no vídeo também, falar sobre inovação é uma coisa extremamente importante e ao mesmo tempo um pouco delicada, porque a inovação ela pode se apresentar de maneiras diferentes para segmentos diferentes da indústria, para momentos diferentes em que a indústria, que a empresa passa. Então a inovação ela não é uma receita de bolo, né, que a gente possa definir um passo a passo para instalar. Ela depende de alguns fatores, que a gente vai bater um papinho agora. Então, muito rapidamente, né, eu me formei em engenharia mecânica na PUC, depois me especializei em desenho industrial na PUC também, fui para o meu mestrado em engenharia de produção e depois meu doutorado em administração, lá com ênfase em sistemas de informação e apoio à decisão. Mas passei durante 18 anos pela indústria, polo petroquímico, o Grupo Gerdau, depois eu vim para Caxias, então trabalhei na Eberle, Trau, Marco Polo, e nesse meio tempo acabei indo para a academia, onde passei 27 anos da minha vida dentro da academia, e nos últimos 8, 9 anos eu fui com muita ênfase para o lado da inovação e do empreendedorismo, tentando conectar a academia ao mercado de uma forma geral, seja a indústria, né, baseado nas pesquisas que se desenvolvem dentro da academia, mas também serviços e as diversas áreas, a saúde, e a partir daí, né, desenvolvendo algumas startups ao longo desses últimos anos, acabei também entrando em uma dessas startups e virei startupeiro, como coloquei aí, né, e é um ambiente, um mundo onde a gente começa a conhecer a inovação de um jeito diferente, de se trabalhar, é uma outra forma, uma outra dinâmica, e hoje em dia, né, tem feito alguns trabalhos não só de desenvolver essa startup, mas também de internacionalização desses projetos, dessas startups que eu venho ajudando a se desenvolver. Muito bem.
a minha conversa, na verdade, com vocês, como eu falei que a inovação ela não é uma receita de bolo, ela depende de uma série de fatores, e cada um de vocês, eu tenho certeza absoluta, que tem uma perspectiva e uma visão de mundo e uma visão sobre o seu próprio negócio. O que eu faço também é fornecer uma perspectiva sobre a inovação, né, para que a gente possa construir, fazer essa construção de experiências e de significados para ver em que grau, de que forma a inovação, como ela é vista, pensada, enfim, dita de uma forma geral, ela pode se conectar na forma adequada a cada uma das realidades que se vive. Muito bem. Eu sempre começo... todo mundo deve saber o que é esse gráfico aqui, né? É um eletrocardiograma. E a pergunta que sempre vem é quanto tempo de vida? E esse quanto tempo de vida, eu me refiro muitas vezes à própria organização, às instituições, ao tempo que a nossa profissão, lá que nós nos formamos, ela tem validade, o diploma tem validade por quanto tempo, enfim, tudo precisa ser constantemente renovado, tudo precisa ser reavaliado, tudo precisa ser reconectado de forma constante. Então, essa reconexão, essa adaptação, essa conexão constante que a gente tem que fazer, muitas vezes ela é difícil e complicada, mas frequentemente ela tem que ser feita. E o que se sabe é que mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então esse é a base dessa nossa conversa, e por isso que a gente fala muito em inovação. E vocês vão ver que inovação é um assunto que é muito antigo, vem de longa data, e a gente não está fazendo... quando se fala em inovação, a gente não está buscando descobrir a inovação já foi descoberta há muito tempo. É como que nós podemos nos adequar ao processo de inovação. E aí, né, aquilo que a gente já sabe que deu certo nos últimos 50 anos, vem se transformando de uma forma constante e acelerada, que os modelos de negócio que nós tínhamos lá 50 anos atrás provavelmente já não funcionem mais tanto, e talvez eles não durem durante os próximos 10 anos e talvez nem nos próximos 5, dada a velocidade com que as coisas vêm acontecendo. E uma das situações que eu quis trazer hoje, que vem tomando conta do mundo de uma forma geral, é o The Great Reset, ou seja, o Fórum Econômico Mundial fala do Grande Reset. Talvez vocês, acredito que vocês já tenham ouvido falar, onde uma série de situações no mundo, do ponto de vista industrial, econômico, financeiro, serviços e etc., vem sofrendo uma transformação muito grande. Então, associado a isso, a gente tem a questão da mudança do século e de milênio, né? A pandemia foi apertar o pé no acelerador, então tudo que já vinha acontecendo simplesmente acelerou de uma forma mais intensa. O fato de nós estarmos aqui hoje numa conexão remota, fazendo esse bate-papo, é uma evidência clara da transformação desse processo todo que aconteceu e que vai se manter e só vai ampliar essa situação que a gente vive, né? É a quarta revolução industrial e já se começa a ter indícios da quinta revolução industrial. Uma mudança profunda do comportamento humano. Hoje nós temos no mercado, de uma forma geral, e dentro das indústrias, 3, 4 e eventualmente talvez 5 gerações trabalhando, com perspectivas de mundo diferente, com ansiedades diferentes, com necessidades diferentes, e a necessidade de fazer com que esse conjunto, as pessoas todas ali dentro, trabalhem para um propósito comum, o que não é uma coisa muito simples de ser feita, como vocês devem vivenciar no dia a dia, né? E o avanço acelerado da tecnologia, que nos entrega possibilidades cada vez maiores. E não é uma ou outra tecnologia, mas sim a conexão dessas tecnologias todas que nos permitem pensar e agir também diferente, e nos conectar de uma forma diferente. Então, o The Great Reset hoje é uma das coisas que faz com que a gente pense nessas transformações todas. E um dos fatores, né, um exemplo só, é o Facebook, né, dessa plaquinha do Facebook, que quando
o Facebook se estabeleceu, disseram assim, não, nós vamos manter o antigo dono do local atrás da placa, para que a gente não esqueça que talvez nós possamos estar atrás da placa em algum momento. Então a Sun Microsystems, talvez algum de vocês tenha conhecido, que era um extraordinário fabricante de workstations, computadores de alto desempenho, desapareceu no mercado e nesse mesmo local é o Facebook que opera. Então a gente vê que há necessidade de se reinventar e se reposicionar constantemente. Então a gente vê que existiu, né, esses exemplos todos que nós conhecemos, Kodak, Nokia, Polaroid, Blockbuster, enfim, grandes players mundiais, mas também a gente não pode esquecer que nós tivemos já grandes players industriais aqui na nossa região. Eberle, onde eu trabalhei também, e era algo impressionante o que era o grupo Eberle, Madesat, Madesorzi, Enxuta e por aí vai, né? Mais recentemente aqui a Metalúrgica Guerra. Então, nós temos também isso e nós temos uma indústria poderosa, nós temos uma história poderosa. Só que a gente não pode esquecer que a história nos conta alguma coisa que nos deixa uma referência que eventualmente a gente possa usar para não cometer eventualmente o equívoco de achar que a gente não precisa se reinventar ou não precisa se readaptar com uma certa frequência. E um exemplo muito simples, né, que eu acabei trazendo aqui, né, era a história da indústria do gelo nos Estados Unidos. Então, para se ter gelo lá no final do século XIX, durante o século XVIII também, o pessoal esperava o inverno para cortar gelo, para poder entregar gelo. Então só tinha gelo no inverno. Mas enfim, existia uma indústria do gelo, né, onde o pessoal era especialista em serrar o gelo, tirar esses blocos e fazer a distribuição do gelo. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, consequentemente, né, se criaram as fábricas de gelo. Então não se dependia mais do inverno para se ter gelo, então as fábricas produziam gelo e faziam a distribuição a qualquer momento desse gelo. A tecnologia continua avançando e hoje nós fabricamos gelo dentro da nossa própria casa. Bom, parece um exemplo muito bobo, né, de se falar. O que está por trás desse exemplo aqui é que quem cortava gelo, a indústria que cortava gelo, não migrou para as fábricas de gelo. E as fábricas de gelo não migraram para a indústria que fabricava os dispositivos, né, as geladeiras que produziam o gelo dentro de casa. Ou seja, cada um se esgotou no seu próprio segmento. Quem cortava gelo desapareceu do mercado porque existiam as fábricas. Não eram os cortadores de gelo que fundaram as fábricas, e nem as fábricas depois que fundaram as outras empresas que produziam as geladeiras. Então vejo que muitas vezes a gente se esgota dentro do segmento e não enxerga a amplitude ou as outras possibilidades, o valor de entrega. O que eu estou entregando na verdade? Era o serviço do gelo. Então esse serviço do gelo podia ser cortado, podia ser produzido em fábricas, ou ele podia ser produzido, né, uma fábrica que pudesse produzir os dispositivos para produzir gelo. Então vejo que é muito fácil muitas vezes a gente estar dentro de um segmento e achar que a gente não pertence a outro segmento. E na verdade é uma constante continuidade daquilo que a gente faz ou pode fazer. E eu falei que não era novo. Então, para não ir muito longe no tempo, né, só pegar o Schumpeter, que é o economista que falava sobre a destruição criativa. Então, lá em 42, o mainstream da época não era falar sobre inovação, e ele inseriu a inovação como sendo um fator importante. Tanto que ele fala que o processo de destruição criadora é o fato essencial do capitalismo, com seu protagonista central, o empresário inovador. Então, produtos novos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócio, e é o que a gente vê acontecendo, sempre aconteceu. O que muda no processo de destruição criadora é a velocidade com que as coisas acontecem. E a gente vê muita empresa que surge, por exemplo, startups que surgem, pequenas organizações e que começam a canibalizar as grandes organizações, aquelas que já estão estabelecidas, porque o seu modelo de negócio ele é
transformador, ou ele se adequa mais ao mercado, ou ele desenvolve um processo que é mais visível para o público do que as empresas já estabelecidas. E a gente tem N exemplos dessas empresas que começaram e transformaram os seus mercados. E um dos motivos que isso tem acontecido é que na passagem do século XX para o século XXI, e a gente já está 21% do século XXI andado, né? Logo a gente vai ter um quarto do século XXI já concluído, né? Não falta muito. Então essas transformações elas são intensas. Então aquilo que era pouca interação social começou a ter uma profunda interação social. O valor estava na transação, agora o valor está mais nas relações. As indústrias eram bem definidas e hierárquicas, e há uma transformação da indústria com achatamento da hierarquia. As informações eram limitadas, agora elas são abundantes. Os recursos eram mais abundantes e hoje eles são cada vez mais escassos. Então o controle está saindo das instituições gradativamente indo para a comunidade. E o Uber é um grande exemplo da migração do controle da instituição, que antes eram empresas estabelecidas no transporte, por exemplo, e hoje em dia qualquer um pode ser um motorista de um aplicativo e trabalhar a partir do seu chefe, que é um algoritmo. Então vejo que a transformação ela se tornou muito intensa. Então assim, isso que está colocado aqui não é nem impossível e nem verdadeiro, nem mentira, é uma questão de cada um ver como se adequa. Então cada setor enfrenta uma ruptura. Em algum momento vai haver uma ruptura. Não se tem noção de quando ela vai acontecer. As empresas estabelecidas têm problemas porque não vem a nova tecnologia chegando. Sim e não. A Nokia, que eu falei anteriormente, ela desenvolveu a tela touchscreen e tinha uma loja virtual de aplicativos muito antes do que Apple, muito antes do que qualquer um. Então a tecnologia, e esse é um detalhe interessante, muitas vezes ela está incorporada na organização, mas ela não encontra um caminho para a chegada no mercado. Ela não encontra caminhos ou viabilidade para sair de um projeto e chegar no mercado. E a gente sabe que mesmo até a Nokia tendo toda essa tecnologia, não conseguiu chegar em tempo no mercado. E aí teve uma outra empresa chamada Apple que conseguiu organizar e demonstrar isso para o público de uma forma que a gente já sabe no que aconteceu, né? Ouvir atentamente os funcionários da linha de frente, construir um consenso, isso é fantástico, mas só que tem que ter isso pode gerar um delay. Então, gerar um consenso com todo mundo pode ser que leve um tempo demasiado para que algumas ações sejam levadas adequadamente para o mercado. Você precisa aproveitar o poder do Big Data e da análise de negócio para tomar decisão? Sim e não. Tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala em data analytics ou análise de dados, se jogar no mundo do Big Data, do Data Lake, né, esse universo todo. Depois vai ter uma transparência onde eu volto a discutir o Big Data, até que ponto sim e até que ponto muito cuidado com o Big Data. Você precisa agir rápido ou você será eliminado. Eu acho que tem sempre que estar ligado naquilo que acontece, para que a gente não gere esforço desnecessário, né, e nem ache que nada vai acontecer. Então, assim, eu botei ali, né, alguma startup está gravando uma bala com o seu nome e a única maneira de evitar isso é atirar primeiro. Nem sempre, tem que ter um cuidado, até porque atirar sem saber para que lado atirar também vai resolver muito pouco. E uma coisa muito interessante que hoje a startup que eu trabalho, no fundo, no limite da sua ação, a gente está gravando o nome de algumas empresas nessa bala, né, na área de biotecnologia. Então, assim, muitas vezes está acontecendo já há 8 anos o processo de desenvolvimento dessa tecnologia. E ela vai chegar no mercado em algum momento. E quando ela chegar no mercado, ela pode ser que tenha alguns nomes gravados nessa bala, né, para poder a gente seguir depois. Então, muitas vezes, como eu falei, a tecnologia, às vezes ela está instalada dentro da organização, ela não encontra um modelo de saída, e as rupturas que estão acontecendo hoje no mercado, elas vão muito mais para o modelo de negócio do que da própria tecnologia, ou produto, ou serviço
o produto, a tecnologia, o serviço, enfim, que vai para o mercado, ele é fruto de uma visão da modelagem do negócio da organização. Então, como é que eu vou trabalhar aquele produto, aquele serviço, aquela tecnologia, para que eu possa efetivamente chegar no mercado e promover um desenvolvimento da minha organização a partir daquilo ali. Então, esse é o ponto daí crucial que eu falo sobre inovação. A inovação, antes de ser um processo, antes de ser um produto, antes de ser um serviço, antes de ser um modelo de negócio, ele é um estado mental, ou seja, o quanto que eu consigo absorver o conceito de inovação, o que é efetivamente inovação, o que é esse processo de transformação que eu preciso me conscientizar para que posteriormente eu possa efetivamente iniciar um processo de inovação dentro da minha organização. É fácil hoje eu contratar uma consultoria para vir aqui com uma receita de bolo. A receita de bolo de qualquer consultoria não pode ser que funcione para algum e não funcione para outros. Então, receita de bolo não existe. O que existe é uma receita feita em conjunto à medida que a empresa se desenvolve. E que nem entre a vela e a lâmpada, né? A inovação justamente não veio de melhorias consecutivas da vela para chegar na lâmpada. Em algum momento houve uma disrupção. E aí quem fabricava a vela desapareceu do mercado e só sobrou quem fabrica a lâmpada. Então, por isso que inovação não é um processo de melhoria contínua. Em algum momento há necessidade da disrupção. Melhoria contínua é melhoria contínua, adequação é adequação. E ambos não servem como inovação. Então, esse é um outro aspecto. E a gente vem mudando, né, do velho mundo para o novo mundo. Você já deve ter ouvido falar da VUCA, que é uma coisa que já se fala há muito tempo, saindo da estabilidade para a volatilidade, da certeza para a incerteza, da simplicidade para a complexidade, da clareza para a ambiguidade. E esse é o processo que a gente está cada vez mais inserido. Ainda existe um universo em transição, aquele do velho mundo, vamos chamar dessa forma, e a gente pode chamar isso de qualquer outra coisa, tá? Da estabilidade, certeza, simplicidade, para o novo mundo da volatilidade e incerteza. Por que esse mundo é tão desconfortável? Porque a gente está numa fase de transição entre os dois ambientes ainda, né? O excesso de informação, o excesso de fake news, garimpar a informação adequada para o meu segmento, para a minha necessidade de tomar de decisão, hoje não é um processo tão simples assim e tão fácil. Então existe ainda uma transição desses mundos. Então, da probabilidade da mudança extrema, da volatilidade, né, da incerteza, muitas vezes a questão do desconhecido ainda, a complexidade, uma série de informações que chegam e a gente não sabe exatamente como tomar uma decisão, para que lado se vai, o comportamento, né, do consumidor, a ambiguidade, muitas vezes a mesma informação ela pode servir para várias tomadas de decisão diferentes. E de qualquer forma, as três causas que geram esse universo são pessoas, lugares e tecnologia. Então esses três componentes eles precisam ser observados para entender como esse novo mundo funciona. E aqui, falando da exponencialidade, né, que a gente começa a trabalhar entre a era industrial e a era digital, linear, segmentado, unidirecional, né, a questão da linha de montagem, a gente vê que a linha de montagem ela é muito forte, o nosso paradigma hoje da linha de montagem ele ainda é muito grande. E um dos exemplos que o Alvin Toffler traz no livro dele, O Choque do Futuro, isso, na década de 60, ele já dizia, nós formamos pessoas em linhas de montagem. Se a gente for ver hoje, tem um horário de entrada na escola, tem um período em tese de produção, tem um período, uma sirene que diz, bom, agora é um período de descanso, agora tem uma sirene e diz que tem um novo período de produção e agora tem uma sirene que diz que tu pode ir para casa. É a sirene da fábrica tocando. Então vejam que a gente ainda, por mais que a gente tente olhar o mundo digital, nós temos ainda um paradigma muito forte na linha de montagem. E o mundo digital, diferente do industrial, ele é não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. E vocês vejam nesse gráfico, né, que os tempos de cada revolução eles têm sido cada vez mais curtos.
Então a gente está tentando ir numa linha, de fato numa linearidade, e quando acontece um evento exponencial, nós somos elevados a uma nova condição que eventualmente a gente não esperava. A pandemia talvez seja o exemplo mais claro, um evento de descontinuidade mais recente. E quando ocorreu o evento de descontinuidade, bom, como é que eu faço agora? Como é que eu vou me reorganizar para esse evento de descontinuidade? E esses eventos de descontinuidade, eles podem ser mais frequentes. E aí no mundo digital, né, e esse é interessante, muitas vezes quando está lá na digitalização de alguma situação, e o próximo passo da digitalização é ter algo que nos decepciona pelo seu desempenho, né? E a gente acaba ignorando, isso aqui não vai dar certo porque nem funciona direito. Mas a partir do momento que aquela tecnologia ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo gradativamente absorvida pelas outras áreas, pelos outros segmentos, enfim, em algum momento ele cruza a linha da linearidade e se torna disruptivo. O exemplo mais típico, né, que a gente possa falar, que é o da Kodak, que dominava o mercado de filmes e quando começou a ter a imagem digital, ela não acreditou que aquilo podia... E de novo, né, a Kodak já tinha a máquina digital internamente na empresa. As grandes empresas, elas sabem que tecnologias elas podem trabalhar, que elas podem produzir, que elas podem desenvolver, só que muitas vezes elas não acreditam que aquela tecnologia que ela própria desenvolveu possa ser algo disruptivo. E ela abandonou a máquina digital. E aí, quando a digitalização da imagem foi para o mercado e tomou conta, não deu tempo de retomar aquilo que já era internalizado da empresa. E aí, depois da disrupção, a desmaterialização, desmonetização e a democratização daquele processo, ele acontece de uma forma muito rápida. E esses 6 passos da exponencialidade, os 6 Ds da exponencialidade, podem acontecer em qualquer segmento, desde que a gente faça um trabalho de entendimento desse processo. E aí os cenários que vão se criando, ou que podem se criar ao longo do tempo, são vários. E esse é um outro detalhe interessante, né? Que cenários são possíveis para a minha organização, para o segmento que eu trabalho, que consequências do segmento que eu trabalho poderão ter em outros segmentos para poder entender o que mostra nesse gráfico, as interações entre as várias tecnologias e as várias possibilidades. Para que lado eu poderia ir? Então, essa é a complexidade desse mundo que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente tem ainda tecnologias lineares, website, páginas e tal, e esquece que, na verdade, o novo ambiente tecnológico são as redes digitais e sociais, links, banners, na verdade agora Big Data, Data Lake, Real Time, enfim, não vou olhar todos esses aqui, né? Eu posso disponibilizar isso depois, se vocês tiverem interesse, né? Bom, está sendo gravado, vai ficar disponível para vocês. Então, e alguns indícios da quinta revolução industrial, né? Que é a singularidade homem-máquina que a gente vê que começa a acontecer gradativamente. Mas esse aqui é mais adiante um pouquinho. Então, muitas vezes nós temos empresas do século XIX ainda para colaboradores do século XX para clientes do século XXI. Então, essa equação, ela precisa ser muito bem trabalhada para que se entenda o que eu tenho dentro da minha organização, os meus colaboradores, os meus clientes, e tentar fazer uma equalização desse processo todo. E um dos componentes que eu falei lá da linha de montagem, que a gente tem um paradigma muito forte ainda atrelado lá, é a cultura do desempenho versus a cultura da inovação, muitas vezes. E aí o que acontece dentro dessas culturas do desempenho e da inovação? A gente tem um fator chamado interação e um fator chamado controle. Então, dentro do fator desses quadrantes, né, vamos lá para os que nos interessam das culturas ali do desempenho e da inovação. Esse desempenho, a cultura do desempenho é baseada em acertos. Eu não posso errar porque eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser efetivo, eu tenho que garantir que o que eu faço vai ter o resultado que eu preciso ter. E esse resultado é do desempenho do processo, muitas vezes, e não do desempenho de mercado. E a cultura da inovação, ela acaba passando por cometer alguns erros. Então, assim, é como equalizar isso dentro da minha empresa, mantendo o desempenho que eu preciso manter, mas gradativamente fazendo a inserção da cultura
da inovação. E vocês vejam que o grau de controle, a interação ela é alta, tanto no desempenho quanto na inovação. Mas o controle, ele é diferente em cada uma das situações. Se eu quiser controlar demais a cultura da inovação, eu provavelmente vou começar a limitar a criatividade das pessoas, eu vou começar a limitar aquilo que elas pensam, o que elas poderiam fazer, aquilo que elas falam e assim por diante. E aí, a eficiência operacional, ela tem um fator importante que ela não é nem uma estratégia e muito menos inovação. Quando a gente vê ali JIT, Kanban, TQC, TRF, QFD, tudo isso ali, lá embaixo, Indústria 4.0, Big Data, por que isso não é necessariamente uma estratégia ou uma inovação? São ferramentas extremamente importantes, vale a pena, obviamente, eu não estou dizendo que elas não valem a pena, não, elas ajudam a organizar a empresa e a melhorar o desempenho operacional. Contudo, são ferramentas e situações que qualquer empresa, são as melhores práticas, e, portanto, qualquer empresa pode fazer a mesma coisa. Portanto, a inserção das melhores práticas é necessário para estruturar a empresa, mas não é o que vai me diferenciar no mercado. O fator competitivo que está por trás disso é que é o fator de desenvolvimento e de desempenho de fato. Então, quando a gente vê lá eliminar desperdício, a inovação não está lá naquele canto de melhoria contínua. Ela também muitas vezes não passa pelo extremo oposto, vamos abandonar tudo que a gente faz e vamos começar a inventar as coisas novas. Não, ela tem um espaço entre a melhoria contínua e a criatividade radical. Ela opera nesse meio de campo aqui que está aparecendo na figura, né? E aí sim, como a gente olha os graus, né, que a empresa vai passando, a gente sempre está num horizonte 1 ali, obviamente, que a gente não tem como evitar esse, que é o de pagar contas, né? Então, muitas vezes, esse horizonte, que ele mantém a loja aberta, né, como muitos empresários falam, que é o que faz eu ficar vivo no mercado, é pagar contas. Mas muitas vezes ali eu trabalho nessa inovação chamada incremental, que são as melhorias e as adequações. Quando eu vou para um horizonte 2, aí eu vou construir as próximas soluções efetivamente e eu começo a pensar no que vai ser o meu próximo carro-chefe. E o horizonte 3 lá na frente, para as empresas que podem se organizar melhor, é que eu começo a imaginar o futuro, né? Onde eu vou começar a processar alguma transformação. E o fato que o horizonte 1 e o horizonte 3, eles não vivem muito juntos. E esse é o exemplo típico quando a gente olha as organizações colocarem inicialmente do lado de fora da organização os seus processos de inovação mais radicais. E a gente tem aqui em Caxias, por exemplo, a Marco Polo Next, a Randon Exo, a Conexo, que a Randon também criou, a parte da organização principal justamente para não haver o conflito, o choque dessas duas, desses dois conceitos, dessas duas filosofias trabalhando em conjunto, porque uma às vezes antagoniza a outra, quando na verdade elas deveriam sempre trabalhar juntas, né? Mas é um processo curioso. Enfim, e aí dentro desse novo processo, o que a gente vê? O modelo tradicional, core business fechado, controlador, estoquista, né, cadeia produtiva, para um outro que vai mais alinhado ao propósito, é mais aberto, é influenciador, trabalha em cima dos acessos e trabalha em cima de redes. Quando a gente vê lá em 2009, né, quais eram as top 10 no mundo, e aí passa 10 anos, em 2019, quais são as novas top 10 no mundo. E a gente vê que o modelo de negócio de cada uma delas é completamente diferente, né? Então, isso nos dá uma ideia, né, da necessidade de entender esse novo ambiente. E aí, a ambidestria organizacional, né, entre explorar aquilo que eu já tenho, né, tirar o máximo de proveito daquilo que eu já tenho e explorar novas possibilidades de mercado ou novas possibilidades de produtos, de serviços, de organização do meu modelo de negócio. Então, essa ambidestria de explorar, né, tirar o máximo proveito daquilo que eu tenho, a minha eficiência operacional daquilo que já está implementado, mas também como é que eu consigo operar dentro, né, do outro braço, né, as novas possibilidades, né? No inglês aqui ele consegue separar as palavras, né, do exploit para o explore. Então, e nós falamos explorar, mas vamos explorar
aquilo que eu já tenho e outro explorar novas possibilidades, né? E aí, trazendo um pouquinho sobre a nossa competitividade, né? Isso aqui agora é de 2020, do Fórum Econômico Mundial. A gente vê que o Brasil deu uma despencada, né? Mas isso é uma coisa que a gente já sabe, né? E a briga agora é tentar recuperar, mas a gente tem alguns fatores intervenientes, né? Hoje nós estamos lá no 62º colocado em inovação, segundo o Fórum Econômico Mundial. Segundo outros rankings, a gente está um pouquinho mais para baixo, né? E a gente não tem conseguido subir desse ranking aí. E um fator interessante, quando a gente olha também o ranking, o 62º lugar, é no ranking geral. Agora, quando a gente avança nas outras colunas, assim, instituições, a gente já desce mais um pouquinho. Capital humano e pesquisa, a gente sobe. Vejam como a gente está num país muito estranho, né? A gente tem capital humano, a gente tem pesquisa, mas ao mesmo tempo as instituições são fracas, né? E a gente não sabe como aproveitar isso muito bem. Só, de novo, o exemplo, né, da startup que eu estou trabalhando, eu tenho uma possibilidade muito grande de internacionalizar essa startup. Provavelmente, como ela é uma fronteira de disrupção de tecnologia, eu não consegui investidores nacionais, mas estou trabalhando com investidores internacionais. Esses caras estão olhando de uma outra forma aquilo que eu posso oferecer. Sofisticação de mercado, a gente está lá no 91, mas sofisticação de negócio a gente está em 35. Então vejo que a gente sobe e desce nessa montanha russa da inovação de uma forma impressionante. Conhecimento e resultados, né, de conhecimento e tecnologia, 56. Resultados de criatividade, 77. Isso que nós somos tidos como um povo criativo. Nem tanto, né? Então, é interessante ver como a gente sobe e desce. E se a gente for pegar os primeiros lá em cima, a gente vê que eles não oscilam muito. Quem domina o mercado, quem domina hoje, eles não oscilam muito entre essas categorias todas ali, com pequenas exceções. E esses são os 4 grandes hubs no mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, China e Japão, que trabalham em desenvolvimento. E uma coisa curiosa, esses são os novos hubs que estão começando a crescer no mundo. E a gente vê que o Brasil é um deles. Como é que a gente consegue ser um hub importante no desenvolvimento de startups e inovação, ficando em 62º lugar ao mesmo tempo? E a gente começa a fazer frente com Turquia, Irã, Índia, China e Rússia, como grandes hubs de desenvolvimento dessas startups. E outro detalhe é a qualidade da inovação. Então, uma coisa é ser inovador, outra coisa é a qualidade da inovação. E a gente vê que a gente está em 29º lugar em termos de qualidade de inovação. Então, uma coisa é inovar e outra coisa é fazer inovações efetivamente importantes. Isso aqui é muito rápido, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas é como é que o investimento, né, do ponto de vista do governo, tem acontecido nos últimos 19, quase 20 anos, né? E a gente vê que nos últimos tem decaído muito acentuadamente aquilo que o governo tem colocado como investimento em ciência, tecnologia e assim por diante, né? Aqui é só alguns números, não vou entrar muito no BNDES, a FINEP, né, as leis de incentivo, enfim, temos, porém elas estão diminuindo cada vez mais. E um outro detalhe importante no próximo gráfico, né, que nos ajuda a complicar, digamos assim, é o grau de confiança, né, e percepção de confiança no governo e de corrupção. Então a gente observa que a gente está ali no comecinho do gráfico, né, quanto mais no eixo X ali, a percepção de corrupção, e no eixo Y, o grau de confiança no governo. Então, a gente tem alguns probleminhas ali, não é que vocês já não saibam, né, mas é o gráfico que o Fórum Econômico Mundial disponibiliza hoje para o mundo nessa visão. E isso tem um forte reflexo naquilo que a gente opera no dia a dia, né, de como nos mantermos vivos
e como crescer nesse ambiente, né? Então, uma das coisas que eu acabo sempre comentando também, então, a gente estamos num processo onde é importante começar a desaprender algumas formas familiares, como eu falei, da linha de montagem, né, do sistema fordista, dos modelos de negócio mais convencionais, e começar a repensar ou ter uma mentalidade voltada para a questão exponencial, sair um pouco do incremental e tentar enxergar as coisas de uma forma mais exponencial dentro das condições e possibilidades de cada organização e de cada segmento que se trabalha. E por isso, né, a questão não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente muitas vezes, mas aquele que consegue se adaptar melhor a esse mundo que nós estamos vivendo. E para finalizar, eu gosto de contar sempre a historinha do Leonardo, que é um camaleão, né? A gente já sabe qual é a característica dos camaleões, né? Eles olham o ambiente onde eles estão e se adaptam, se adequam ao ambiente onde eles estão. O Leonardo é um pouquinho diferente, o Leonardo é um camaleão daltônico, o Leonardo morreu. É uma história muito simples, mas que o Leonardinho, como ele não conseguiu observar o ambiente que ele vivia e se adequar a esse ambiente em tempo, né, ele não teve sequência ali na sua jornada. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, e eu quero terminar aqui com esse último slide, dizendo, né, novos olhares, novos horizontes. Conforme as lentes que nós queiramos olhar o mundo, nós vamos enxergar horizontes diferentes. Muito obrigado. Fico aberto às questões, perguntas, se houverem. Obrigado, muito obrigado, Enor, pela palestra, bastante provocante, né? Ainda mais tratarmos de um tema como inovação para a indústria, né? Pessoal, então, novamente informando que as perguntas estão abertas através do WhatsApp, no 3462-8500, é só mandar o WhatsApp aí que a gente vai lendo aqui, e a gente já está recebendo muitas perguntas aqui, e eu vou fazer a primeira ao nosso palestrante. Enor, então vai a primeira pergunta aqui. Em nossa região, a indústria é o setor que mais gera empregos. O avanço das tecnologias, da indústria 4.0 e da inteligência artificial deverão impactar na oferta de empregos pela indústria e colocar em risco a estabilidade social, Enor? Isso é uma boa pergunta, porque a resposta ela tem mais de 100 anos. Desde a primeira Revolução Industrial a gente faz isso. Na primeira, na segunda, na terceira, faremos na quarta, faremos na quinta. A tecnologia ela é inexorável e nenhum empresário deixará de usar tecnologia para melhorar a sua eficiência operacional, o seu desempenho. Existe uma tendência à customização dos produtos, né, a personalização desses produtos, e a tecnologia ela permite isso de uma maneira mais eficiente. E deixando a questão da criação para o lado humano, né? A tecnologia, nesse momento, ela não consegue resolver esse problema, mas ela consegue resolver problemas operacionais. Então, é natural que que as indústrias adotem gradativamente a tecnologia, que haja algum desemprego, né? Que haja, num primeiro momento, alguma desestruturação ou algum abalo social. Desde que a indústria começou lá na primeira Revolução Industrial, a história da humanidade é essa. E só para constar, né, lá na primeira Revolução Industrial existia um movimento chamado ludismo, que tentava destruir todas as máquinas que tiravam o emprego das pessoas. Existia um grupo, né, organizado para destruir as máquinas, porque aquilo ia acabar com a sociedade, ia acabar com as pessoas. Então, hoje em dia, a máquina de tear virou inteligência artificial e robô. Então, a gente continua brigando com a máquina de tear. A tecnologia vai se estruturar. Eu tenho um dado em algum lugar aqui, não me lembro aonde,
Mas para ter uma ideia, nos últimos 50 anos, mais de 60% dos empregos, né, das profissões que existiam desapareceram do mercado. E ninguém comenta isso. Eu acho que tem alguns aqui, mais ou menos com uma idade semelhante à minha, que devem ter conhecido o leiteiro, o sapateiro. Meu avô era sapateiro, né? E são profissões que não existem mais, né? No dia a dia, ninguém se forma nisso, e nem por isso, né, as coisas se agravaram. O que vai haver, sim, essas pessoas, elas precisarão se readequar. Assim como a indústria, o serviço, tem que se reorganizar para poder sobreviver, as pessoas vão ter que se reorganizar, se readaptar para poder serem úteis nesse novo ambiente, senão vai existir uma grande massa de excluídos sociais no processo, como já existe hoje, né? Então a gente não pode achar que é a indústria 4.0, a inteligência artificial, que vai promover o problema todo. As próprias pessoas se promovem o seu próprio problema à medida que elas não se atualizam ou elas não procuram novas possibilidades de recolocação. Obrigado, Enor. Mais uma pergunta que a gente está recebendo aqui pelo WhatsApp. Como o senhor classifica os investimentos em pesquisa e em novas tecnologias ou tecnologias disruptivas no Brasil? Fraco, para ser bem objetivo, né? Eu acabei de dar um exemplo, né, que existem tecnologias fantásticas nos porões das universidades, existem possibilidades imensas, existem pesquisadores de ponta, tanto que o Brasil é um dos maiores exportadores de cérebros. Os nossos grandes pesquisadores encontram mais acolhimento em outros países do que dentro do próprio país de origem, né? Então hoje nós precisamos, e acaba acontecendo, é natural, em outros lugares também acontece isso. O detalhe é o grau, a intensidade como os investimentos aqui acontecem, diferente lá de fora. Então, como a gente vive num país de extremos e a gente tem uma insegurança jurídica, a gente tem uma insegurança financeira, a gente tem uma série de fatores, é evidente que o investidor ele vai tentar colocar o dinheiro dele em algumas questões de maior segurança. Essa tecnologia não foi comprovada ainda, então vou esperar que alguém comprove para depois eu fazer o meu investimento, mesmo que seja no early stage, né? Mas já há uma comprovação. Então, assim, nesse momento, o Vale da Morte, que é esse momento, o que acontece? Nós jogamos tecnologias boas fora, porque a gente não tem fôlego muitas vezes para desenvolver, ou nós entregamos, não é bem uma entrega, né, mas nós acabamos migrando para outros lugares, onde existe esse viés. Só para ter com quem a gente briga hoje no mundo, né? Estados Unidos agora, depois que o Biden assumiu, ele colocou uma lista do que ele vai fazer, né? E já começou a fazer, para colocar os Estados Unidos na vanguarda do mundo de novo, porque ele acha que os Estados Unidos não estão na vanguarda do mundo. Só o estado de Illinois vai investir 160 bilhões de dólares nos próximos 2 anos em tecnologia, da onde ela vier. Illinois, Indiana e Utah, esses 3 estados, vão investir nos próximos 2, 3 anos 460 bilhões de dólares em tecnologias emergentes, tecnologias novas e tecnologias que estão se estabilizando. Tem startup de brasileiro que lança foguete, que foi embora do Brasil, se estabeleceu nos Estados Unidos porque aqui não tinha oportunidade. Então nós estamos, quando a gente fala em tecnologia de ponta, nós temos. Temos gente para fazer isso? Temos. Temos condições? Não. Então, esse é um dilema de quem vê, enxerga esse tipo de coisa, chega a ser desesperador. A gente ou manda embora ou a gente enterra, muitas vezes, essas pessoas e essas tecnologias. Acho que a gente está recebendo aqui, para complementar, vou dar uma resumida aqui, Enor, assim, mas como é que a indústria brasileira vai sobreviver a esta inovação maciça, por exemplo, que tu falaste agora nos Estados Unidos? Nós temos um investimento nos Estados Unidos, aí nesses 3 estados, na casa de
400 bilhões, como é que a indústria brasileira vai competir com esses players no mercado internacional? Por exemplo, como é que compete com uma empresa americana, sabendo que os Estados Unidos investem bilhões de reais em tecnologia e a gente tem um investimento tão baixo? Vai continuar tendo um esforço muito grande para sobreviver, né? Nós temos um espaço nesse mercado. O detalhe é que muitas vezes falta eventualmente descobrir algumas pequenas saídas dentro das possibilidades que nós já temos hoje. A gente viu que, como foi comentado por vocês no início da reunião, a indústria teve um crescimento, e a indústria ela é a base, pelo menos eu considero, a base da economia. Sem uma indústria, a gente não vai viver de serviços, né? O serviço é uma consequência da indústria. Se a gente pegar hoje um telefone, né, um celular, aqui praticamente hoje, dentro desse equipamento aqui, se a gente for olhar ele em 100%, 5% é tecnologia e 95% é serviço, ou 10% e 90%. Mas para ter os 90% de serviço aqui dentro, teve que ter uma indústria que colocasse isso aqui no mercado primeiro, né? Então a gente fala muito em serviço e talvez a indústria tenha que pensar eventualmente em serviço. Se a gente for ver o que a Apple fez nos últimos 2, 3 anos, foi incrementar serviço em cima da tecnologia que ela desenvolve. Então, não estou dizendo que essa é a única ou a principal saída, mas são alternativas que esses grandes players começam a encontrar, tentando romper o paradigma daquilo. Eu produzo iPhone, então eu vou só colocar no mercado iPhone. Ele colocou no mercado iPhone, agora ele colocou um cartão de crédito, agora colocou um serviço de assinatura, colocou mais não sei alguma coisa, né? E por aí vai. Então, eu acho que a indústria brasileira, ela é resiliente, ela é boa. O que eventualmente possa se imaginar é como eu faço uma agregação de valor maior naquilo que eu produzo. Ou que um outro detalhe interessante, né, é a vocação tecnológica da região. O quanto que nós somos escravos da vocação, ou quanto que a vocação ela é um indicativo de coisas novas que eu posso fazer. Exemplo, ali em Santa Cruz, aquela região fumageira, as pessoas estão parando de fumar. O que sobrou para aquela região? Não é plantar fumo, mas a logística que aquela região, no seu período áureo, desenvolveu como possibilidade de deslocamento. Então, ali a vocação não era plantar fumo, mas a vocação real era a logística do local. A nossa vocação aqui, metal mecânica, será que a gente precisa só injetar plástico e dobrar a chapa? Qual é o novo patamar que eu posso trabalhar? Exagerando, né, num limite extremo, posso fazer peça para foguete hoje? Né? Nós temos como eu falei antes, tem uma startup brasileira que saiu de São Paulo ali, que trabalhava associado ao governo para tentar lançar os satélites, mas aí as verbas acabaram, o interesse diminuiu, eles estão lançando foguete nos Estados Unidos. Eventualmente a gente pode resgatar essas empresas, a gente pode se conectar a essas empresas, a gente pode pensar em como ampliar o escopo do nosso negócio também. Então por isso que eu digo que a inovação, né, essas outras possibilidades, depende de como nós queremos olhar o mundo, de como nós queremos nos adequar a esse novo ambiente, ou eventualmente vamos ficar produzindo aquilo que a gente já sabe produzir e aquilo que o mundo cada vez mais, se for produzir commodity, a gente vai sempre brigar por preço, e preço a gente sabe que em algum momento vai dar ruim, né? Então, como é que a gente pode fazer novas agregações de valor, novos segmentos de mercado, novos tipos de produto, agregando serviço ao produto e assim por diante. Se as montadoras de carro já estão pensando em não vender mais carro e vender o serviço do carro, que foi mais ou menos o que a Marco Polo começou a pensar aqui numa discussão que a gente teve um tempo atrás, o ônibus hoje para uma empresa de turismo virou um passivo, não um ativo. E elas não querem mais ter um ônibus comprado, elas querem o serviço do ônibus, mas não comprar o ônibus. Então como é que a Marco Polo vai se reorganizar nesse novo ambiente? Então, é apenas um exemplo que cada um, né, tem a sua missão, né, de encontrar esses novos caminhos aí. Legal. Vamos para uma última pergunta, porque eu acho que já está todas resumidas aqui. Eu fiz um resumo aqui de todas as perguntas, são muitas aqui, mas agora uma pergunta diferente do que foi feito até agora.
O que significa para a indústria a pesquisa e o desenvolvimento da produção de grafeno realizada pela Tecnoux? O grafeno é um dos grandes materiais hoje que vão revolucionar. É um dos nanomateriais. Existem vários outros nanomateriais, né? Agora, outro dia, saiu uma reportagem que a gente está fazendo incorporação de nanopartículas de cobre em filtros de ônibus, para justamente haver o controle biológico do ar dentro dos ônibus. A Marco Polo também já fez alguma coisa. O grafeno é um grande potencial de desenvolvimento de novas oportunidades. Então, a incorporação do grafeno, o desenvolvimento de um grafeno mais puro, enfim, nos confere a possibilidade de um desenvolvimento diferenciado em termos de materiais. Existe toda uma engenharia de materiais por trás disso, né? E o grafeno é uma dessas grandes possibilidades de atrair os olhares, né, tecnológicos, né, para a nossa região. E o uso, propriamente dito, do grafeno também pode abrir novas oportunidades de desempenho. Mas assim como a universidade abriu, né, desenvolveu a sua fábrica de grafeno, já deve ter mais umas 10 no Brasil. Então, só no Brasil, né, não contando com os demais. E até o Grupo Gerdau anunciou esses tempos atrás, eu acho que foi na revista Amanhã ou em algum lugar, que eu não me lembro direito, a sua própria fábrica de grafeno. Então, grandes players estão começando também a entrar nesse novo ambiente, que é um ambiente de uma tecnologia mais avançada, de uso mais avançado desses novos materiais e que nos possibilita, portanto, né, novos olhares e novos horizontes para que a gente possa usufruir dessa tecnologia que está tão pertinho da gente também. Eu acho que a gente conseguiu resumir aqui as perguntas de forma bastante sintética aqui, e acho que a gente acabou respondendo, abordando todas as perguntas que nos foram enviadas. Então, Enor, antes de a gente encerrar, eu abro espaço para as tuas considerações finais, aí, se quiser fazer uma consideração final aí aos nossos associados em razão desse Dia da Indústria. Digamos assim, parabenizá-los, né, pela resiliência, pela coragem, pelo desafio que todos vocês enfrentam no dia a dia. Como eu falei antes, eu passei muito tempo diretamente dentro da indústria, e depois na indústria e academia, tentando fazer essa conexão. E eu sou um fã da indústria, né? Nasci na indústria também em função da própria engenharia, e eu acho que a indústria ela tem um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer país. Isso a gente, não é eu falando, é o que os relatórios mundiais mostram, que a indústria é o pilar de sustentação fundamental e de desenvolvimento da sociedade. Então, meus parabéns a todos vocês, empresários, pela briga, pela garra, pela resiliência, né? E pela quantidade de desafios que ultrapassaram até agora e pela coragem de encarar os próximos desafios que virão aí em função desses dois grandes drivers de mudança do mundo, né, que é comportamento humano e tecnologia. Então, nesse dia, quero de coração parabenizá-los pela coragem, pela resiliência e por tudo que vocês fazem pela nossa sociedade. Meus parabéns. Obrigado, Enor, pelas palavras. Então, em nome do presidente Tobias, nosso vice-presidente da indústria, Gerson, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas que participaram desse evento, nesse dia tão importante para nós, Dia da Indústria. Agradecer em especial ao Enor por ter aceito o nosso convite e conversado com a gente nesta manhã. E nos vemos nos próximos eventos. A SIC é a Casa do Empresário e a SIC estará sempre atenta às novas mudanças e os novos quebras de paradigmas.